Oi, gente. Voltando aqui com os nossos conceitos iniciais de web design, agora eu vou falar para vocês sobre a geração de alternativas. Essa geração de alternativas, para fazer com que elas geralmente aconteçam, a gente usa uma metodologia. Eu não vou assim me aprofundar no conceito de metodologia com vocês, e eu nem me aprofundei também no conceito de design, porque é um conceito assim que é mais técnico mesmo, ele é bem para a universidade passar para as pessoas que estudam design. Ele, assim, eu tentar passar para vocês agora de um jeito mais rápido, mais resumido, não vai ficar tão bom e de repente pode ser até que vocês não entendam da forma como ele deve ser entendido. Então, assim, ó, eu vou falar de um jeito bem simples, que é para que todo mundo consiga entender realmente o que é uma metodologia. Uma metodologia, eu costumo dizer que é uma receita de bolo. São todos os passos e os ingredientes que você tem que ter nas ordens corretas, nas quantidades corretas, para que o seu produto dê certo. É lógico que uma receita de bolo é uma metodologia super simples. Mas quando a gente está falando de design, é o percurso que a gente precisa seguir para chegar à solução de um problema. Então, você precisa, de repente, passar por tais etapas definidas para que você consiga criar um produto bom e, ao mesmo tempo, criar uma coisa inovadora. Porque, como eu já estou dizendo, desde quando eu comecei as aulas, existe muita coisa já no mercado e nosso grande desafio é fazer uma coisa diferente, né, que atenda àquilo que as pessoas querem, né? Principalmente agora que todo mundo quer novidade. Então, é isso que a gente precisa. Um processo que é legal de metodologia para a gente desenvolver alternativas para a solução de um problema é o processo de design proposto pelo Loback. Loback era um estudioso da área do design, principalmente dessa área de metodologia, e ele tem vários livros também. Quem quiser depois procurar um livro dele, eu também indico. Mas ele deu umas dicas assim que são bem interessantes para que a gente consiga gerar alternativas de solução para um problema. A primeira que a gente precisa, né, o primeiro passo, a gente tem que analisar o problema do design e gerar várias alternativas para a solução dele, que foi o que eu falei na aula anterior, que é de brainstorming. O Loback, ele propõe o brainstorming para que a gente consiga realmente, com aquelas técnicas mesmo que eu passei para vocês, encontrar soluções diferenciadas para o nosso projeto, que fujam do que já existe. Além disso, a gente tem que avaliar todas as alternativas e levando em questão não só a criatividade, a inovação, mas também a rentabilidade. É claro que a gente também não pode ficar só pensando na rentabilidade, só pensando em lucro. A gente tem que pensar no nosso usuário, no que ele gosta, né? Não só nas propagandas e naquilo que vai dar dinheiro para a gente. Mas a gente também não pode deixar de levar isso em consideração, porque é dessa forma que o cliente vai conseguir levar a empresa dele adiante. De repente, a gente está usando um site que vai ser diretamente usado para fins rentáveis. Então, a gente tem que pensar nessa possibilidade também. Procure sempre alternativas criativas e inovadoras. Realize soluções. Procure em prática as melhores alternativas. Procure colocar em prática as melhores alternativas que solucionam um problema encontrado. Isso ficou meio redundante, né? Mas é por que eu quis dizer aqui? Eu quis dizer que você tem que encontrar alternativas diferentes para solucionar o mesmo problema que está todo mundo solucionando da mesma forma. E isso vai fazer com que o seu produto seja diferenciado. Já falei muito isso, mas é legal sempre falar para que vocês tenham isso bem difundido entre vocês. Uma poderosa ferramenta que a gente tem para gerar uma alternativa diferenciada é o Emotion Design. Muita gente não conhece o Emotion Design e fala assim, nossa, mas o que é isso, né? É uma coisa meio emo? Não, gente, foi uma brincadeirinha, mas o Emotion Design, ele é uma técnica no qual a gente leva em consideração a estética do objeto. Todas as coisas que a gente faz, elas geram um efeito emocional no usuário, e esse efeito ele se exterioriza na forma de aceitação, rejeição ou neutralidade. Isso também quem diz é o Loback. Se alguma coisa é ruim ou perigosa, no nosso corpo ele reage assim, inconscientemente, isso vai dos nossos instintos. E os nossos músculos ficam tensos em preparação para correr ou atacar. Se uma coisa é boa ou é desejável, a gente relaxa e aproveita a situação. Quem diz isso é o Norman, em 2004, no livro dele. Com essas frases que eu pus para vocês aqui, tanto a do Loback como a do Norman, a gente conclui que o Emotion Design é o design concentrado nas emoções causadas pelos produtos que nós criamos, de modo a priorizar a criação de vínculos positivos entre o consumidor e o criador.
Então, o que isso quer dizer? Quando a gente está criando, principalmente um site, a gente tem que tentar cativar as pessoas que vão ler esse site. É a mesma coisa de quando você cria uma revista, um jornal, um produto gráfico impresso. Nem todo mundo vai parar e ler aquilo, nem todo mundo vai gostar daquilo. Então, assim, o nosso grande desafio é criar alguma coisa que cative as pessoas, que seja diferente, que elas olhem e se sintam motivadas a utilizar. Que elas se sintam motivadas, de repente, se é um site de compras, a comprar naquele local. Que passe seriedade, confiança, porque pensa só, se você está trabalhando com uma loja de e-commerce, que é nova, que está oferecendo serviços, mas ninguém conhece. De repente, as pessoas têm medo de colocar o número do cartão de crédito delas lá. E se aquele produto não chega? E aí vai da gente, como designer, criar um ambiente diferente, um ambiente acolhedor que mostre para as pessoas que aquilo ali é confiável. E às vezes você vai falar assim, mas como que eu vou fazer isso? Vocês vão ver mais pra frente, nas aulas que eu vou falar com vocês, a cor influencia muito, a tipografia que a gente vai utilizar, as formas que a gente vai usar. Isso tem a ver muito também com psicologia e também com Gestalt, que eu vou falar um pouquinho depois para vocês. Mas já é interessante que vocês vão procurando, de repente dá uma olhada na internet, olha os sites que vocês costumam gostar e tentem olhar assim de um jeito diferente para eles. Olhem as cores que eles usam, olhem as tipografias que eles usam. Quem não sabe o que é tipografia é a fonte, tá? Que também muita gente conhece como fonte. Olhem, de repente, como que são distribuídos os boxes de texto, as imagens que estão naquele site. Isso vai mostrar muito para vocês o que está querendo ser passado e por que vocês gostam tanto daquilo. Tentem pensar o porquê, geralmente, disso. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. E a gente também tem um conceito que é importante, que é o de comunicação estética. Esse aqui a gente vai falar dele para finalizar essas aulas básicas. A estética, ela envolve todos os elementos que vão fazer parte do seu produto visual. Ela vai falar da parte visual mesmo, da parte da beleza, por assim dizer, do seu produto. A estética, ela precisa prezar pela harmonia e ela precisa ser concisa, de forma a passar para o usuário a ideia que queremos e ao mesmo tempo ser atraente para ele. Esse exercício que eu propus para vocês, de olharem os sites que vocês gostam, vocês vão reparar que a estética deles, às vezes, é muito semelhante entre um site e outro. E é justamente esses fatores que fazem a gente gostar deles, porque cada pessoa, ela reage à estética de uma forma. Existem até estudiosos que dedicam a vida inteira deles a estudar os conceitos de estética, de comunicação estética, de como desenvolver, de repente, alguns elementos que todas as pessoas gostem, que se tornem universais. E o design ele se sustenta sobre o tripé projeto, conceito e estética. O projeto ele permite a produção em escala industrial. No nosso caso, não vai ser escala industrial porque nós estamos trabalhando com sites. Mas como eu estou falando aqui de um conceito que é do design em geral, esse conceito de projeto, conceito e estética também se aplica a isso. O conceito, ele explica a intenção do objeto, o significado, a escolha dos materiais, as formas, as cores, o ciclo de vida. Um site, pessoal, ele tem ciclo de vida. Um exemplo disso, bem ou mal, é o Orkut. Todo mundo usava, o Orkut nasceu, cresceu, encheu de usuários, se multiplicou e agora ele quase não é mais utilizado. Não vou dizer que ele morreu, mas ele já está caindo em desuso. São poucas ainda as pessoas que utilizam. É claro que existem, mas são poucas. E aí que está o nosso desafio, criar um site que seja, de repente, que tenha uma vida útil maior, que consiga atender, né, as necessidades das pessoas, como eu estou dizendo também desde o começo, mesmo nas diferentes épocas. E a estética, né, ela é o que torna o site atraente, o que faz ele vender. Infelizmente, a gente fala assim, mas isso é muito capitalista, é um conceito muito capitalista. Mas, infelizmente, essa é a sociedade em que a gente vive. E a gente é contratado para fazer com que as coisas sejam rentáveis para o nosso cliente. Então, assim, é através da estética que a gente vai conseguir, né, realmente fazer o nosso site vender. Bom, esse daqui foram os conceitos iniciais que eu queria passar para vocês. Na próxima aula agora eu vou começar um conceito um pouquinho mais específico. E mais uma vez eu digo que se surgirem dúvidas eu estou aqui à disposição, tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal!